Olá, queridos irmãos. Acabei gravando, mas estava com o celular muito cheio. Acabou não salvando o vídeo no celular para depois eu postar, gravar novamente. Antes de tudo, oremos. Senhor, obrigado por mais esse dia. Que essa semana que se inicia, esse domingo, chuvoso, um clima agradável. Agradecemos e louvamos ao Senhor por isso. Que o Paraná, essa estadia seja boa, que possamos estar com nossos parentes, como essa foi a intenção. Agradecemos e louvamos ao Senhor e te imploramos por sabedoria, conhecimento, discernimento, entendimento, inteligência. E te agradecemos e te imploramos principalmente pelo Messias. Por amor ao Messias, obrigado, Senhor. Amém. Queridos irmãos, capítulo novamente agora, o capítulo 4 de Daniel, leitura de hoje. No capítulo 4, a respeito sobre a queda de Nabucodonosor psicologicamente, E o que acontece? Ele tem um sonho, nesse sonho ele tem a visão de uma árvore grande e frondosa. Todos os animais da terra, tanto terrestres como aves, vinham e se aninhavam nela, tiravam o seu sustento daquela árvore. Mas aquela árvore seria derribada e ficaria apenas parte do seu tronco e as raízes. E, como é falado aqui no verso 16, ele ouve uma voz do céu: seja mudado o coração, para que não seja mais coração de homem, seja-lhe dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Em Daniel 11, quando nós chegarmos, nós veremos que tempos são anos. Já no verso 1 e 2 é falado que dá a entender que Nabucodonosor escreveu este capítulo número 4 de Daniel. Vejamos. Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Verso 2. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Então ele tinha mudado bastante o coração dele depois do que acontecerá aqui no capítulo 4 que ele vai descrever. Também no verso 18, versos 34 e 37, ele cita eu, Nabucodonosor. Então dá mais a entender, assim como os eruditos falam, que o próprio rei Nabucodonosor escreveu o capítulo 4. Chamou os magos, astrólogos, mas como sempre, como no capítulo 2, não entenderam e não deram a interpretação para ele dos sonhos. E acaba chamando a Daniel. Daniel chega e fala para ele: a árvore frondosa e grande, que dava alimentação para todos do mundo, é o Senhor Rei. Mas que fosse essa interpretação para os seus inimigos, porque é terrível. O que vai acontecer na explicação dele? Verso 25. Serás tirado dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e te farão como a erva e como os bois. Comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos, ou seja, 7 anos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino, e os homens o dá a quem quer. O que acontece? Daniel ainda dá um conselho para ele ser mais benéfico para com as pessoas, principalmente com os pobres. Mas passados 12 meses, como está no verso 29, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, verso 30, falou o rei e disse, veja só, ele falando consigo mesmo: não é essa grande Babilônia que eu edifiquei a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Verso 31, ainda as palavras estavam na boca do rei, quando caiu uma voz do céu que se diz: ó rei, passou de ti o reino. E na mesma hora ele já começou a fazer aquilo que a profecia havia dito, que ele pastaria com os animais. Ficou aos 7 anos passados. O que aconteceu? Verso 34. Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. Ou seja, recuperou a sua mentalidade. E tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, o Eterno, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Então, olha só, aqui ele recupera toda aquela glória dele, e o que ele fala para nós no finalzinho do verso 36? Eu fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Então, queridos irmãos, cada dia nós possamos aprender mais e mais com essas dicas, com esses conselhos e com essa experiência de vida que tiveram essas pessoas, para que nós nos aproximemos mais e mais do Senhor e que o Senhor venha nos abençoar, principalmente na nossos pedidos intelectual, sabedoria, conhecimento, e também nos nossos pedidos sobre saúde, que você sabe, o principal é ter saúde. O resto a gente sempre dá um jeitinho, estuda e faz de tudo para melhorar. Mas que o Senhor venha nos abençoar na área da saúde, tanto eu como você que está nos assistindo, que tenhamos essa bênção. E com o Senhor, até a próxima.